momentos que ficam para a história. Aquele golo, aquela defesa impossível. Já temos muitos cromos, mas falta-nos o mais desejado. Aquele que não nos deixa perder a esperança. Este Mundial é para colar na memória. Todo o Mundial, só na Sport TV. O Mundial, onde é que se vê? Na Sport TV. Olá Leões, mais um Leão de Sofá. Olá Ângelo. Olá Mário, olá Leões. E Ângelo, estamos aqui em clima de Mundial 2026 que arranca dia 11 com o México, África do Sul. Esse Mundial que vai contar com o máximo de seleções até então, 48 países, 12 grupos, com jogos no México, Canadá e Estados Unidos. Portugal arranca dia 17, frente à República Democrática do Congo. E eu começo já pela nossa seleção, que a sua melhor prestação foi um terceiro lugar no Mundial de 66, sendo a estreia de Portugal na competição, com Eusébio a ser o melhor marcador com 9 golos. Em 2006 conseguimos alcançar novamente as meias finais, caímos diante da França e perdemos o jogo de terceiro lugar frente à Alemanha. Vamos então rumo à nossa nona participação. Mas qual é a tua expectativa em relação à seleção nacional nesse Mundial? Somos realmente favoritos ou ainda corremos por fora? Favoritos eu diria que não. Eu acho que estamos ali num lote, se calhar numa segunda linha de equipas mais fortes que podem de facto, se tudo correr bem, lutar pela conquista do Mundial. Não diria que somos favoritos. E olhando para a nossa equipa, para a convocatória da seleção, eu acho que o que sobressai de facto é muita qualidade no meio campo, principalmente. Muita qualidade também nas laterais, principalmente com o Nuno Mendes, que para mim é o melhor lateral esquerdo do mundo neste momento, e o Cancelo, que fez um final de época em Barcelona também bastante interessante. Mas tudo o resto eu acho que é um bocadinho mediano e bastante atrás de equipas como, por exemplo, a França e a Espanha, que eu considero as principais favoritas. Olhando para o centro da defesa, Ruben Dias vai ser uma incógnita de como é que vai chegar ao Mundial. Teve uma época muito, muito aquém, fruto das lesões, e muito honestamente não sei em que condições é que vai chegar ao Mundial. Em termos de guarda-redes, Diogo Costa, que se perspectiva que vai ser o titular indiscutível da seleção, não acho que esteja numa primeira linha também dos melhores guarda-redes do mundo neste momento, e onde, a meu ver, o cenário é pior até é na frente de ataque. Eu acho que não temos nenhum jogador acima da média. Cristiano Ronaldo já está numa fase muito, muito descendente da carreira. É verdade que continua a ser um jogador que pode resolver um jogo aqui e ali, mas não é um jogador, obviamente, com qualidade neste momento para ser um titular indiscutível e fazer 90 minutos atrás de 90 minutos, embora acredite que o vá fazer. E depois temos jogadores com qualidade inegável, mas que eu acho que não têm o espírito competitivo, a intensidade suficiente para que a equipa portuguesa possa ser considerada uma favorita. À cabeça, João Félix e Rafael Leão são jogadores de inegável qualidade, mas que 80% do tempo passam mais na brincadeira dentro de campo do que propriamente a jogar, e eu acho que isso vai fazer a diferença. Depois temos Gonçalo Ramos, que de facto é um matador, mas que não vai ter muito espaço, como também não teve ao longo da época no seu clube. Pedro Neto é um extremo interessante, mas não é mais que isso. Francisco Conceição, idem. O Trincão fez uma excelente época, mas o Mundial é outra louça. Acho que também não é um jogador que se possa dizer esteja ao nível de jogadores como Yamal, como Olise, Mbappé. Não podemos dizer isso. Portanto, eu acho que nós olhamos muito para a nossa seleção, que é verdade que tem... Eu acho que provavelmente somos o meio campo mais forte da competição, mas restringe-se a isso. Depois, a nível defensivo e na frente de ataque, acho que estamos uns furos abaixo daquelas que eu considero as principais favoritas à competição. Eu concordo em parte. É assim, tivemos vários jogos contra adversários mais fracos nesses amigáveis, depois ganhámos recentemente a Liga das Nações, portanto eu estou aqui com algumas dúvidas como é que Portugal vai chegar, mas de facto temos aqui jogadores numa forma muito boa, né? O Bruno Fernandes, o Vitinha, o João Neves, o Nuno Mendes, mas depois há alguns realmente muito abaixo. O Ruben Dias, também muitas dúvidas, é uma incógnita. O Pedro Neto não fez uma grande época, tenho dúvidas como é que se vai apresentar o João Félix, o Ronaldo também estava já a falar, o Ruben Neves também
provavelmente vai acabar por fazer vai fazer bastantes minutos, porque tem sido muito utilizado por Roberto Martínez. Não sei se vai ter sido titular ou não, mas já vamos falar mais à frente disso. Esses jogadores têm algumas dúvidas. De facto, temos um grande meio campo, principalmente Bruno Fernandes, Vitinha e João Neves. Se calhar são os três, diria que estão no topo, né, desse Mundial. Sim, sem dúvida. Fizeram uma época fantástica. Nuno Mendes, João Cancelo também fez uma boa época. Portanto, se for João Cancelo e Nuno Mendes, por norma, eu diria que não teremos problemas. Exato. Mas de facto há aqui algumas dúvidas. Eu acho que Portugal está nos favoritos daquelas seleções que não têm Mundial, né? Das seleções sem Mundial, Portugal está no topo das favoritas. Até mesmo há seleções que têm Mundial e que Portugal está à frente. Por exemplo, o Uruguai, eu diria, né? Mas tenho aqui algumas dúvidas em relação ao momento de forma de alguns jogadores que não fizeram grandes épocas. O Rafael Leão também, creio que também comentaste. Mas é isso. Em relação a 11 base, Ângelo, o que é que tu achas? Obviamente, colocando lá da baliza, que será Diogo Costa, como é que tu achas que Portugal se vai apresentar? Aqui é preciso definir como é que eu acho que vai ou como é que eu quero que vá. Não, como é que tu achas que vai? É diferente. Como é que tu achas Como eu que acho que vai, eu acredito que seja, como disseste, Diogo Costa na baliza, aí não há dúvidas. Não há dúvidas, atenção, não acho que seja uma diferença de qualidade assim muito grande para Rui Silva, mas é o guarda-redes titular da seleção nos últimos anos, portanto acho que isso não vai mudar. Depois à direita acredito que seja Cancelo, à esquerda Nuno Mendes, Ruben Dias só não será titular se estiver de facto lesionado. Acho que irá sempre ser titular até não só pela qualidade que tem, mas também pelo peso que tem. Se estará nas melhores condições ou não, veremos. Tenho algumas dúvidas se Roberto Martínez irá apostar em Inácio para ter o pé esquerdo do lado esquerdo da defesa ou não, mas creio que estará entre Gonçalo Inácio, se calhar à cabeça, e Tomás Araújo, diria. O meio campo é sempre uma incógnita a posição entre Bruno Fernandes e Bernardo Silva, quem é que vai jogar mais à frente ou mais atrás. Acredito, pelo menos por aquilo que vimos durante a fase de qualificação e na Liga das Nações, João Neves e Vitinha, espero eu que sejam indiscutíveis. Depois será Bruno Fernandes e Bernardo Silva, de certeza absoluta. Agora, se será o Bruno mais atrás ou o Bernardo, não sei, mas jogarão os dois sem qualquer dúvida. E depois acredito que será João Félix e Ronaldo. Este será, diria, o 11 base. Again, não seria o 11 que eu escolheria, mas acho que passará muito por aqui. O 11 base, muita rotação entre João Félix, Pedro Neto e Rafael Leão. Estes três irão, se calhar, fazer um número muito semelhante de minutos, mas acho que andará por aqui. Assim, eu acho que nos centrais, desde que saiu o Pep, tem sido complicado, que parece-me que o Martínez está com algum medo de assumir quem é que é o titular ao lado do Ruben Dias. E ora joga o Veiga, depois vai o Inácio. Eu acho que vai recair sobre o Veiga, porque parece-me que o Martínez tem aqui alguma resistência com o campeonato português, não sei, tirando o Diogo Costa por razões óbvias. Acho que vai jogar o Veiga, portanto vai ser Ruben Dias e Veiga. Depois será Cancelo e Nuno Mendes. Já no meio campo, Bruno Fernandes e Vitinha, quase certo, mas eu não sei porque, estou aqui com a sensação que ele ainda vai conseguir meter lá o Ruben Neves. Acho que vai meter acho que vai meter porque lá está, mais uma vez, um certo conservadorismo. Não vai meter a titular esse trio que se calhar todos queríamos de Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes. Acho que vamos ter um Neves, mas vai ser o Ruben. Portanto, será também para fazer, se calhar, a gesta-e-foot do esforço da. Isso é isto que estás a dizer, mas ok. Sou eu que estou a dizer. Já na frente, claro, Cristiano Ronaldo, também, tal como Diogo Costa, essa aqui também é óbvio. E depois, acredito João Félix e Bernardo. Acredito que vai ser João Félix e Bernardo mais na frente. E acho que vai ser esse. Também não seriam bem as minhas opções, como é óbvio, estou a dizer aquilo que eu acho. Mas creio que vai andar por aqui. Mas fizemos aqui o 11 que achámos que Martínez vai levar para esse Mundial. Mas Ângelo, queria-te perguntar, dos jogadores que ficaram de fora, quem é que tu achas que podia ou devia ter sido convocado? Eu acho que há sempre... É normal em qualquer convocatório e
o leão de sofá de Espanha e o leão de sofá de França e de Inglaterra, de certeza que neste momento estão a ter exatamente a mesma conversa que nós. É normal haver sempre 4, 5 jogadores que sejam o centro da discussão, porque a convocatória nunca vai agradar a todos. Eu acho que há um do nosso lado, aqui em Portugal, que é unânime. Para mim é inconcebível João Palhinha não ter sido convocado. Ei, Não eu estou... pensei que é que estávamos noutro. Disseste, é unânime, eu estava noutro. Mas ok, já vou dizer qual é que eu acho. Para mim é escandaloso. Não há motivo nenhum para o João Palhinha não ter sido convocado. Não estou a dizer, obviamente, que seria titular num meio campo que conta com João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes. Não é isso que eu estou a dizer. Agora, olhando, por exemplo, para Ruben Neves e Samu Costa, há assim diferenças tão grandes entre os dois que justifique Sim, são diferentes. serem os dois São convocados. jogadores características Mas são um assim pouco diferentes. tão diferentes. De características, aqui, sim. Não estou a falar de qualidade, são melhor ou pior, não. A minha única questão aqui é todos nós, obviamente, desejamos que Portugal seja campeão do mundo. Acho é que não estamos à espera de ser campeões do mundo e defrontar, se calhar até à final, na fase eliminar, estar a jogar contra equipas como a Bósnia, a Austrália, o Paraguai e o Egito. Acho que se queremos chegar a campeão do mundo, muito dificilmente não nos cruzaremos com equipas como a França, Espanha, Inglaterra, Argentina, Alemanha, e portanto não sei como é que Roberto Martínez perspectiva um cenário em que possamos estar a jogar contra uma destas equipas e estar a vencer por 1-0, 2-1 aos 75 minutos, 80 minutos. Não estou a ver ser um jogador com a estampa física do Vitinha, ou do João Neves, ou do Ruben Neves, ou do Bruno Fernandes, ou do Samu Costa, a defender um chuveirinho dessas equipas na busca do empate quase desesperadamente perto dos 90 minutos. Portanto, um jogador com o perfil do Palhinha eu acho que fazia imensa falta. Volto a dizer, não para ser um titular indiscutível em todos os jogos, não é isso, mas acho que é um jogador que nós não temos um jogador sequer perto das suas características nos outros 26 jogadores. Eu percebo, eu isso percebo. Mas por acaso quando disseste, eu compreendo, é por essas características de facto, daria jeito em certos momentos, mas quando disseste unânime, eu pensei noutro. Pensei que ias falar noutro jogador, que era Mateus Fernandes. Para mim, pela época que fez, acho que o Mateus Fernandes merecia estar no Mundial. Merecia, acho que... Mas aí, eu percebo, mas aí lá está. O que Mateus Fernandes te traz, não te traz também o Vitinha, não te traz o João Neves, não te traz o Bruno Fernandes, não te traz o Bernardo. Dessa lógica de pensamento, do que vai acrescentar, aí concordo que Palhinha poderia dar mais jeito, sem dúvida. Mas Mateus Fernandes fez uma época que merecia muito estar nesse Mundial. Agora, dentro disso, o que é que dava mais jeito, vamos dizer assim? Palhinha, sem dúvida. Aí já concordo. Aí já concordo contigo, sim. É só porque não tens ninguém sequer perto de te dar aquele pedal. Sem dúvida. A não ser que depois jogas com o Tomás Araújo e com o Gonçalo Inácio no centro da defesa e metes o Ruben Dias a jogar a trinco, mas fora, que não faz sentido nenhum, ou o próprio Renato Veiga, porque fora isso não tens mais nada, não tens absolutamente mais nada. E Ângelo, e underdogs desse Mundial? Temos aqui 3 estreantes, Cabo Verde, Uzbequistão, Jordânia e Curaçao. Algum pode surpreender, tirando esses, claro, outras equipas. Que é que tu achas que pode ser aqui um underdog? Depende um pouco do que queremos entender por surpreender. Eu diria que qualquer uma destas equipas chegar aos 16 avos de final, acho que poderia ser considerado uma surpresa, olhando para os grupos destas seleções que mencionaste. Eu não descartaria nenhuma delas a priori, porque lá está, como o Mundial foi expandido para 48 equipas, faz com que tenhamos aqui grupos em que existe quase sempre um claro favorito e depois as outras 3 equipas estão muito embrulhadas, e pegando nessas 3 que tu disseste, Curaçao está com a Alemanha, Costa do Marfim e Equador, a Jordânia está com a Áustria, a Argélia e a Argentina, Cabo Verde está com Espanha, Arábia Saudita e Uruguai. Eu diria que destas 3 eu não colocaria nenhuma de parte a priori, talvez a que esteja em pior condição
provavelmente a Jordânia, por aquilo que é a sua seleção e também pela qualidade da Argélia e Áustria, aqui coloca a Argentina como estando destacadamente à frente das outras três. Eu diria que se cá Cabo Verde tem aqui uma boa perspectiva. Eu gosto muito da vibe que se está a gerar à volta de Cabo Verde por este apuramento e também nos jogos de preparação que está a fazer. Parte claramente como outsider no grupo, mas eu acho que das três, se calhar é aquela que está numa condição, pelo menos, não vou dizer mais vantajosa, mas menos desfavorecida. Espanha, obviamente, para mim, está no lote das duas principais favoritas à conquista do Mundial. O Uruguai já não está nem de perto nem de longe com a qualidade que mostrou nos últimos, diria, 20 anos. A Arábia Saudita também não lhes prevejo grande sucesso nesta competição, portanto acho que Cabo Verde poderá fazer aqui uma gracinha e conseguir estar no lote de melhores terceiros lugares e fazer um acesso aos 16 avos de final, que já seria uma surpresa. E obviamente também sendo um país que tem muita ligação a Portugal, eu também gosto bastante de Cabo Verde porque já lá passei umas temporadas muito, muito interessantes. Gostaria que isso acontecesse, gostaria muito de ver isso acontecer. Até o primeiro jogo contra a Espanha, que será uma estreia muito interessante em fases finais e que depois acho que também lhe vai permitir atacar os dois últimos jogos, se calhar com menos pressão por aquilo que vai encontrar em campo e, portanto, se calhar poderá passar por aqui a principal surpresa destas três estreantes. Sim, Cabo Verde, sem dúvida, também era um nome que eu lançava. Acho que vale a pena estar atento. Japão, não sei se ainda é considerado aqui um underdog. Acho que o Japão nos últimos anos já largou esse título, não é? Tem feito boas campanhas, mas o Japão vale a pena também. Sim, tem todos os anos, sim. Sim, vale a pena também estar atento aqui ao Japão, que eu acho que vai voltar a fazer um bom Mundial, eu acredito. O Senegal, talvez. Noruega, que estão no mesmo grupo. Eu acho que também pode ter aqui uma Eu ia falar da Noruega, sim. E ia por aí. Talvez Ghana, não sei bem. Pois eu acho que seleções que também, pegando, seleções que podem, se calhar, desiludir um bocadinho, talvez lanço aqui talvez a Croácia, que tem feito boas campanhas. Eu acho que a Croácia pode estar aqui num ciclo, se calhar, menos vitorioso. Sim, exatamente. Lançaria Croácia. Não sei quem é que tu lançavas aí de seleções que podem desiludir. Deixa-me só tocar um pouco aí na Noruega que tu falaste, e era aquela que eu identifiquei como a principal surpresa, ou potencial surpresa do Mundial. E se olharmos para a linha da frente da Noruega, tirando o Haaland da equação, é um extraterrestre, né? Não está ao nível de nenhum outro avançado no Mundial, a meu ver. Mesmo tirando o Haaland, olhando para o resto dos avançados da Noruega, se compararmos, por exemplo, com Portugal, eu muito sinceramente não sei quem é que calçava mais, porque Oscar Bob, António Nusa, Jens Peter Auga, Sheldrup, Strand Larsen, Sorloth, se olharmos para a Noruega e Portugal, se calhar a linha avançada da Noruega calçava mais do que toda a linha avançada portuguesa. Portanto, muito, muito talento ali e muito talento em todas as áreas do terreno. Portanto, vou olhar com muita atenção para a Noruega, e é uma equipa que tem estado afastada das fases finais. Não sei se entretanto voltou a ir. A última vez que eu me lembro de ver foi em 98. Não sei se entretanto voltou ou não, mas é uma equipa que eu aponto aqui para fazer uma gracinha. Como principais flops, tinha aqui apontado a Croácia, concordo contigo. Tenho algumas reservas, e aqui se calhar será o primeiro hot take. Tenho algumas reservas em relação ao Brasil. Pensei que ias dizer Portugal. Olha, e se calhar não. Também é um forte candidato, também é. Pela expectativa toda que existe. Concordo a 100%. Eu só não coloco de caras o Brasil como um potencial flop do Mundial, porque o Brasil chega a este Mundial de uma forma completamente diferente de como chega a todas as outras competições, que é, o Brasil geralmente chega com uma equipa de estrelas e sem treinador. Este ano chega sem estrelas e com um treinador. Portanto, vai ser diferente, vai ser um bocadinho diferente de ver o Brasil.
Mas Mais ou olhando menos. Eu para acho que o Brasil vai chegar mais forte, com uma equipa mais forte que no último. É a minha opinião. Pois é Eu não isso, é isso. colocaria, eu não colocaria, por acaso, nos flops. Mas Se olhares para o Brasil, e aqui lá está, isto pode estar um bocadinho inflacionado por gostos pessoais, né, de cada um, mas tu olhas para a convocatória do Brasil, e se quisesse encaixar jogadores do Brasil no 11 base de Portugal, se calhar entrava o guarda-redes, entrava o Rafinha e entrava o Vini Júnior. não sei, E não se calhar sei. ficávamos por aí. Não sei, Né? não sei. Sinceramente, não sei. Eles têm uma dupla de centrais muito boa, fizeram uma grande época. Não sei, acho que Sim, o Gabriel Magalhães, é sim, uma talvez. análise um bocado complicada. As laterais, sem dúvida, que ficam bastante atrás. O meio-campo também, Meio campo. nesse momento também. Mas não sei. Mas ligando a isso, Ângelo, favoritos à conquista. Argentina, o atual detentor do título. França esteve nas 2 últimas finais. O Brasil, o país com mais presenças, que de resto é o único país que nunca falhou uma edição do Mundial e mais vezes campeão, 5 vezes. Seleções que colocarias como as favoritas, ou as principais favoritas? Eu disse há pouco, a Espanha estaria no meu top 2, ao lado da Espanha, França. Acho que são esses os 2 principais candidatos. Depois, numa segunda linha, apontaria para a Argentina, Portugal e Inglaterra, Bem, vais dizer talvez. as seleções todas. Assim é fácil. Não, Principais estou a dizer por ordem. Estou a dizer por patamares. Favoritos, Estás a dizer o Espanha ranking, e França. basicamente. Espanha e França, favoritos. Depois, numa segunda linha, se calhar Portugal, Inglaterra e Argentina. E se calhar atrás, Alemanha. Acho que seria... E a Alemanha, eu acho que para mim, se calhar está atrás de Portugal hoje. É o que eu acho. Sim, eu também. Acho que está um nível abaixo de Portugal. Eu também acho. Acho que passará por aqui. É verdade que estou aqui a dizer um lote de 6, 7 seleções. Sim, E portanto dizer que... favoritas lá a pensar achar duas, disseste quase todas as principais, mas ok. Não, mas para mim favoritos serão a Espanha e França. Esses para mim estão acima de qualquer outro. Não, eu concordo. Espanha sem dúvida. Espanha sem dúvida. Eu acho que Espanha chega muito forte e Espanha é a principal candidata e é aquela que, até nas odds, né, nas previsões, Espanha está sempre em primeiro, pronto, é aquela mais previsível, diria. Depois, sim. Falaste agora dos principais flops Brasil e, para mim, eu coloco o Brasil aqui no lote de favoritos, porque o Brasil chega com um treinador que, de facto, tem um currículo gigantesco em taças, não é? Como todos sabemos, o Ancelotti é muito bom, principalmente nessa parte, não é tão forte se calhar a nível tático, mas a puxar pelo emocional dos jogadores é muito bom. Vamos ver como é que ele safa agora numa seleção. Estou com alguma expectativa para ver. A verdade é que a nível individual o Brasil não está assim tão fraco. É verdade que tem ali algumas posições que deixa a desejar, mas eu acho que está a criar um grupo, talvez ali um grupo coeso, e que isso pode beneficiar muito o Brasil, porque repara, quando a Argentina ganhou o Mundial, não tinha a melhor seleção. É verdade. Não era a melhor seleção e ganhou o Mundial. Criou ali um grupo muito unido que eu estou a sentir um bocadinho no Brasil. E portanto, mas depois o Brasil tem sempre uma coisa que eu acho que acaba por prejudicar, que é uma pressão externa muito grande, porque parece que todos os anos cria aquela expectativa de não, vamos ganhar novamente, vamos ganhar o 6º Mundial. Todos os anos entram no Mundial todos os anos com essa expectativa e a verdade é que desde 2002, né, que foi o último, têm falhado sempre e entram sempre com essa expectativa. Não sei se isso pode essa questão do núcleo, essa questão do núcleo que estavas a falar é precisamente por isso que eu não coloquei aqui a Argentina num lote de potenciais candidatos, porque a Argentina tem lá um rapazinho que tem algum jeito para a coisa, mesmo hoje em dia. É verdade que se lesionou agora há pouco tempo, portanto também não sabemos bem como é que ele vai chegar e a idade pesa a todos, sabemos disso, mas eu acho que a principal mudança e o principal declínio da Argentina desde o último campeonato do mundo para este é exatamente esse, é que saiu ali um núcleo do qual só se mantém praticamente Messi, porque depois saiu Di Maria, saíram jogadores mais históricos, Otamendi ainda se mantém, mas não sabemos também a que nível, e é por isso que eu também, e lá está, este núcleo já conquistou esse campeonato, não sei como é que vai ser agora esta defesa do título, por isso é que eu também os coloco inclusivamente atrás, num patamar abaixo da Alemanha.
Sim, eu concordo em relação à Argentina, também tenho aqui algumas dúvidas para ver como é que a Argentina se vai apresentar. Mas pronto, eu colocaria então Espanha em primeiro destacado, mas isso não é surpresa nenhuma. Brasil, França é sempre, não é? O França, enfim, a qualidade que tem. E pronto, e se fosse para lançar outro nome, eu, fora Portugal, não é? Mas Portugal, pronto, também por ser o nosso país, eu coloco aqui de fora. Não temos uma avaliação muito. Eu não tenho uma avaliação muito neutra em relação a Portugal, é difícil para mim É isso, também não ajuda. avaliar, não é? Mas eu colocaria a Inglaterra. Eu acho que a Inglaterra também pode ter aqui uma palavra a dizer nesse Mundial. Mas para mim eram. Mas a Inglaterra também sofre muito do mesmo estigma que o Brasil, né? Embora o Brasil tenha esse peso mais mundial, porque de facto já Sim, conquistou muito mais, sem dúvida. 5 títulos, a Inglaterra tem uma pressão interna gigante, né? Que é, em todas as competições it's coming home, e a única coisa que comes Sim. home é a equipa sem Sim. nenhuma taça, né? Pois é verdade, é verdade. Mas pronto, de facto, aqui muitas dúvidas em relação a esse Mundial. Vamos ver o que é que nos traz e esperemos que consigamos, acima de tudo, alcançar esse. Seria sempre histórico, né? Alcançar a final e depois logo se vê. Mas o mundial é sempre complicado de prever, né? É sempre muito difícil de prever porque final da época há aqui sempre muitas dúvidas como é que as seleções se vão apresentar. E depois existe aqui um histórico também que não é muito favorável para as equipas europeias, que quase todos os mundiais fora Quando é fora da Europa, da sim. Europa, sim, normalmente as equipas europeias não se costumam sair bem. Nós aqui, as nossas favoritas, só falámos quase de equipas europeias, não tivemos isso em consideração, mas vamos ver. É aqui um mundial um bocadinho diferente, porque se eu não me engano, acho que é o primeiro mundial em 3 países, né? Sendo que pá, aí 80% dos jogos, ou 90% vão ser na América, mas pela primeira vez em 3 países também tem essa condicionante, digamos assim. Vamos ver como é que vai correr esse mundial e como é que Portugal se vai sair. E agora vamos ir até ao mercado 26-27. Começamos aqui pelo Issa Doumbia, um médio italiano de 22 anos, representava o Venezia da segunda divisão italiana, chega ao Sporting por 20 milhões de euros mais 6 milhões em objetivos. Issa Doumbia chegou na época passada ao Venezia, começou a ganhar o seu espaço, mas foi essa época em 25-26 que se assumiu como um titular, o quarto mais utilizado na equipa, com 10 golos e 5 assistências, sendo um dos grandes destaques da equipa que se sagrou campeã e garantiu então a subida à primeira divisão. Issa Doumbia é um médio muito promissor da sua geração, ele tem apenas um jogo pelo Sub-21 da Itália, mas é muito provável que em breve seja chamado à seleção principal, sendo que a Itália também está aqui a passar novamente por uma fase de mudanças. O Doumbia tem uma capacidade física impressionante, mas não se limita a isso, ele é inteligente, percebe o jogo. Se olharmos para o nosso leque de médios em 25-26, o Doumbia é o mais ofensivo, tem uma qualidade de passe absurda, envolvimento na frente, bom finalizador. Já defensivamente fica abaixo dos nossos médios, não é um desastre a defender, longe disso, porque é um jogador muito disponível fisicamente, mas tem ali margem de melhoria em certas abordagens no portador da bola. Para mim, grande contratação, os valores são justos. Se olharmos para a idade e para o potencial e aquilo que ele apresentou essa época de um jogador que estava a ser seguido por vários grandes clubes na Europa, e o Sporting volta a pescar talento em segundas divisões que tem corrido bem. Sim, a análise que fizeste parece-me correta, está alinhada com aquilo que eu também vi do jogador. É um jogador, um perfil, eu diria, muito à imagem de Froholt, por exemplo. É um box-to-box com uma capacidade física muito acima da média. Aqui não só o pulmão que ele parece ter, mas até em termos de força física parece-me ser um bocadinho um bicho, por assim dizer. Concordo com a questão da chegada à área, do ponto de vista ofensivo parecem-me ser as principais características dele. Eu acho que quando se começou a falar do Doumbia, se calhar o desconhecimento que havia em relação ao jogador poderia fazer crer que se calhar seria este o substituto do Yulman. Não é esse o caso, não é de todo o perfil deste jogador. É um jogador que se calhar tem aquelas características que quisemos ou que vimos no Kosciuszko, que ele não foi capaz de
de entregar, um jogador mais, lá está, box-to-box, mais de vertente ofensiva, de passe, de chegada à área e de finalização. Embora concorde contigo que sim, do ponto de vista defensivo, existe ali muita margem de progressão, eu acho que é um jogador que no nosso campeonato, lá está a tal capacidade física e intensidade que ele tem, acho que vão ser armas muito interessantes do ponto de vista da pressão, de recuperar bolas em terrenos elevados. Não será de facto aquele jogador de contenção, de defender, mas será se calhar aquele jogador que assim que o Sporting perca a bola, ele será o primeiro a recuperá-la em terrenos avançados. Acho que isso vai se sentir esse impacto no nosso campeonato. Acho que entra, não só pelos valores que estão em jogo, como é óbvio, entra obviamente para titular, terá que ser assim. Agora obviamente também terá que corresponder, né? E se não o fizer também rapidamente perderá esse espaço. Mas acho que é um jogador, eu não digo que é uma aposta segura, porque lá está, os números são importantes, são elevados, o valor da transferência, mas parece-me, e espero não estar aqui daqui a 3, 4, 5 meses a ter que dizer o contrário, mas parece-me uma aposta, vou dizer, segura, não só para ter rendimento desportivo a curto, médio prazo, já nesta época, mas também, lá está, pela idade que tem, ser um possível ativo de ter depois retorno financeiro dentro de 3, 4 épocas. Portanto, acho que é uma excelente contratação do Sporting. Será o substituto não de Ullmann, mas de Morita, de caras, e acho que vai ser daqueles jogadores a ter um impacto imediato no nosso campeonato. Próxima contratação, Pedro Lima, mais um médio, brasileiro de 23 anos, jogador da formação do Palmeiras, chegou à Europa para jogar no Norwich City, fez 19 jogos nos sub-21. Essa época ingressou no AVS, sendo titular, e termina com 6 golos, 2 de penalti, infelizmente, contra o Sporting, e 2 assistências. Ainda que o AVS tenha sido a pior equipa do campeonato, desceu em último lugar, o Pedro Lima acabou por ser o principal destaque. Chega ao Sporting por 4 milhões de euros mais objetivos. O Pedro Lima tem características interessantes, infelizmente vimos a sua qualidade contra nós. Aquilo que mais destacou para mim é a qualidade com bola, a progressão, saída de pressão, tem bastante técnica. Não creio que venha para ser um titular, mas na altura também disse o mesmo, ou também dissemos o mesmo sobre o Morita, e vejo como uma contratação semelhante, mercado interno de um médio interessante, baixo custo e com potencial. O que é que tu achas? Eu ia fazer exatamente a mesma comparação. Foi para mim o melhor jogador do Aves, embora isso não seja dizer muito, fruto da péssima campanha do Aves na primeira divisão, na primeira liga, mas destacou-se claramente dos restantes. É um jogador que já tem um currículo interessante, no sentido de ter saído do Brasil para vir para a Inglaterra, depois para Portugal. Parece-me um jogador interessante. É claramente um negócio praticamente igual ao negócio do Morita, se bem que ligeiramente mais caro, mas muito pouco. O Morita, creio que na altura foi de 3 milhões, 3,5, Sim, salvo erro. Portanto, é um negócio muito, muito semelhante, e acho que é um bom negócio. Aqui sim, baixíssimo risco pelos valores que se fala. Também não vai ser um jogador em quem vão ser depositadas muita pressão, não é? Exatamente. Acho que será... Não sei muito sinceramente se será um jogador ali para a dupla de meio campo. Eu veria mais, se calhar, uma rotação, um jogador de rotação para aquela posição dos 3 atrás do ponta de lança, aquele que jogar mais ao centro, que tem sido o trincão geralmente. Varia se calhar mais aí como essa opção para o Pedro Lima. Mas sim, é um reforço, é um jogador que faz falta no plantel, ter estes jogadores que sabem à partida que não vão ser as figuras, não vão ser titulares de caras, mas que quando são chamados têm capacidade para dar resposta, um pouco à imagem como temos, por exemplo, o Daniel Bragança no plantel atual. Acho que vai ser um pouco aí esse o espaço do Pedro Lima. Exatamente. E seguindo agora aqui para saídas, Travassos, o ala direito de 22 anos que fez toda a sua formação no Sporting, nunca chegou a jogar na equipa A, esteve emprestado ao Estrela da Amadora em 2024-25 e agora em 2025-26 ao Moreirense, onde realizou a sua melhor época, 30 jogos, 5 golos e 3 assistências. E vai seguir para o Braga em definitivo por 5 milhões e meio. Sporting salvaguarda 15%
de uma futura venda. Sim, é um jogador que eu acho que a sua venda... nós aqui no Sporting, adeptos do Sporting, vemos sempre com piores olhos estas saídas de jogadores da formação a quem reconhecemos potencial e talento para poderem contribuir no Sporting, e ficamos sempre um bocadinho mais tristes por ver estes jogadores saírem sem dar o contributo na equipa principal. Acho que o Travassos, ou esta saída, está a sofrer também um bocadinho com essa visão, até porque lá está, era um jogador que joga numa posição que foi das mais criticadas ao longo da época aqui por nós e pela maioria dos adeptos sportinguistas. Se calhar um jogador a quem nós dizíamos que se fizesse parte do plantel seria titular na lateral direita. Se isso corresponde à verdade ou não sei, mas é de facto um jogador que fez uma excelente época com bastante potencial. Eu não olho para este negócio de forma negativa. Acho que foi um preço que tivemos que pagar, por assim dizer, para conseguir a contratação do Zalazar, que eu acho que, volto a dizer, foi uma excelente contratação por parte do Sporting. E portanto, lá está, tem que se partir alguns ovos para fazer omelete, e que o Travassos infelizmente foi um desses ovos. Acho que é um jogador com bastante potencial, mas não vou dizer, porque não vi o suficiente esta época para dizer que seria um jogador que se fizesse parte do plantel do Sporting para 26-27 seria titularíssimo. Não vou dizer isso porque não acredito que ele tenha potencial para isso, mas acho que não seria já. Portanto, acho que foi uma oportunidade de negócio que apareceu. Aqui também bem o Sporting de Braga e o António Salvador a conseguir também ter esta margem negocial com o Sporting. É um negócio muito à imagem dos negócios que o Braga tem feito a nível interno, de ir buscar jogadores que se destacam em clubes de uma linha mais baixa que o Braga, como o Moreirense, o Vicente, Famalicão, etc. É muito esse também o mercado do Braga nos últimos anos. E, portanto, lá está. Acho que foi um negócio possível. Gostaria de ter o Travassos no plantel, mas acho que não será a razão do insucesso do Sporting esta época ter ou não o Travassos no plantel. Sim, o Travassos é um miúdo muito talentoso que soube aproveitar as oportunidades para crescer, e essa época foi realmente muito positiva, sem dúvida. Eu tinha essa expectativa de o ver no Sporting, mas acredito que existem aqui alguns fatores que contribuem para a sua venda. Além, claro, de ser incluído nesse tal negócio de Salazar, falou-se muito que vamos vender o Travassos e não temos um bom lateral direito. Isso é verdade. Mas o Travassos acabou por ser mais extremo essa época, e depois, defensivamente, deixou a desejar. No Sporting, ele só encaixaria no lugar do Catam, para mim. E seria uma boa opção nessa zona, sem dúvida, mas acredito que o Rui Borges não conseguiu ver nele um papel claro nesse Sporting. Agora, em relação aos valores, são abaixo daquilo que ele realmente vale. Ele, pela idade, pela época e pelo potencial, tinha de valer no mínimo 10 milhões de euros, para mim. Acho que 5 milhões e meio, acho que é um valor abaixo do potencial e da qualidade atual do Travassos, mas de resto consigo perceber o negócio, incluído aqui no Salazar, porque tenho algumas dificuldades a ver onde é que o Travassos jogaria sem ser mesmo aí nessa zona onde joga o Catam. Porque o Travassos nesse Sporting não seria lateral, como muita gente tem falado, não seria. Mas de resto é isso. Acho que os valores de facto ficam um bocadinho aquém, porque acho que esse jogador facilmente no Braga vai dobrar ou até triplicar esses valores se jogar e se mostrar aquilo que mostrou no Moreirense, porque de facto o Travassos tem muito potencial e muita qualidade. Mas ele no Braga, eu apostaria quase com toda a certeza que vai ser lateral, não vai jogar mais à frente. Pronto, vamos esperar para ver. Eu acredito que o Vítor Gomes vai sair e o Travassos será o titular caras do Braga. Eu não faço a mínima onde é que ele vai jogar no Braga, se vai jogar mais como extremo, se jogará a lateral, sinceramente. Eu não lhe vejo qualidade individual no drible e na velocidade para ser um extremo que tivesse no Sporting então. Nem eu vejo como um médio-ala, mas não tenho muitas dúvidas em relação ao Sporting nesse momento. Mas no Braga, de facto, não sei dizer. Até porque não acompanhei o Braga suficiente para te responder a isso. No Braga não faço mesmo a mínima de onde é que ele vai jogar no Braga, né? E para te ser honesto, nem me interessa.
Portanto, Certo. mas agora em relação, só para fechar esse tema do Travassos, acho que a única coisa que tem aqui algumas dúvidas, uma resistência em relação a essa venda é mesmo os valores. Acho os valores francamente abaixo daquilo que é o valor real do Travassos. De resto, percebo a venda, porque por muito possamos estar a falar de um jovem da formação que teve uma boa época, acima de tudo tem que prevalecer também aquilo que é a vontade do treinador. E se alguém acha que essa venda foi, sei lá, foi o Filipe Varandas lembrou-se, vamos vender o Travassos. Não, é porque Ruben Amorim, Rui Borges, não Ruben Amorim, voltei aqui atrás no tempo, é porque Rui Borges não via capacidade no Travassos de encaixar na sua equipa, porque se o Rui Borges quisesse o Travassos estava no Sporting nesse momento. Por isso, se o Travassos não está no Sporting é porque o Rui Borges não o quis. E logo aí acho que é o que tem mais peso, é a vontade do treinador. Sim. Quando dizes estaria no Sporting, dizes nesta época que terminou, ou na próxima? Sim, não, na próxima. Okay. Então deixa-me ser um bocadinho mauzinho. Eu concordo com o que estás a dizer, mas acho que também se Frederico Varandas perguntou a Rui Borges, olha, para teres o Salazar tens que abrir mão do Travassos, mesmo que o Rui Borges visse lugar para o Travassos no plantel do Sporting, eu acho que é um no-brainer. Sim, se eu tenho que abdicar deste para ter aquele, tenho pena, mas sim. Acho que também pode ter passado um bocadinho por aí. Também pode ter passado por aí, sim, acredito que sim. Principalmente se o Rui Borges está a olhar para o Travassos para um lugar mais adentado no terreno, que eu acho que aí o Travassos não tem, nem nunca irá ter qualidade suficiente para ser isso no Sporting. Sim, se calhar passou muito mais por aí, sem dúvida. Porque de resto, acho que o Travassos vai fazer uma boa carreira, cá estaremos para ver, mas estou a torcer porque de facto é um miúdo que muito esforçado. Não, isso sem dúvida. Estava a dizer, e parece-me que tem cabeça no sítio, e eu acredito que ele vai fazer uma boa carreira. Espero que não nos jogos contra o Sporting, mas acredito mas já sabemos que vai ser, não é? Sim, já estamos a contar, não é? Aquela lei do ex que nunca falha. Mas pronto, é isso. Desejar tudo bom ao Travassos, que a verdade é que o Travassos estava ligado ao Sporting desde miúdo, muito novo, chegou ao Sporting, só jogou no Sporting, teve agora esses 2 empréstimos e pronto, sai agora em definitivo, e desejar tudo de bom na sua carreira que ele merece. Há momentos que ficam para a história. Aquele golo, aquela defesa impossível. Já temos muitos cromos, mas falta-nos o mais desejado. Aquele que não nos deixa perder a esperança. Este Mundial é para colar na memória. Todo o Mundial, só na Sport TV. O Mundial, onde é que se vê? Na Sport TV. Isto é leão de sofá. Aconteça o que acontecer, seja uma semana boa ou má, estamos sempre cá. Leão de sofá.